Mas vamos continuar. Diz ele, versículo 28. Não, versículo 29. Ao que te bate em uma face, oferece também a outra. Isto é importante. Quando Jesus foi preso e levou um tapa no rosto, ele deu a outra face? Não. O que ele fez? Ele perguntou ao que o bateu: por que me bateste? Se eu fiz algo de errado, diz-me. Mas se eu não fiz, por que me bateste? Então, o que é dar a outra face? É não reagir. Ou seja, alguém me bateu numa face. Eu fui e bati na face do outro também. Então, é reagir. Reagir. Não é agir. Não é estarmos buscando. Porque é o que ele disse antes, não é? Fazer o bem é o que odeia. Isto não é reagir, porque reagir é odiar quem odeia. Isso é reagir. Então, já o início, tudo que ele disse antes, olha, amar os inimigos, fazer o bem aos que odeiam, o bem dizer os que amaldiçoam, orar pelos que caluniam, isto já é dar a outra face. Não é reagir, é agir. Vamos fazer, é interessante, não é? Porque vamos imaginar, alguém leva um tapa numa face e oferece a outra, é algo que ninguém espera, não é? Quem está apanhando não vai esperar isso, vai? Não. Então, quando nós agimos, nós sempre levamos o outro, porque nós não vamos agir de acordo, olho por olho, dente por dente, nós não vamos agir nessa linha de justiça, não é? Porque aquela justiça antiga do olho por olho, dente por dente, da lei de Italião, não é? Agora é outra lei. Na verdade, a verdadeira lei, essa aqui é. De nós estarmos agindo. Mas agindo, como é isso? Como eu posso não reagir e agir? Agir de acordo com as leis de Deus. Não é? Por quê? Porque amar, bem dizer, orar, tudo isso não tem a ver com as leis de Deus? Então, se nós agimos de acordo com a lei de Deus, nós estamos dando a outra face, fazendo algo que o outro não imaginava. Espera aí, não veio me atacar, mas eu estou amaldiçoando. Não vai me amaldiçoar também? Também não vai buscar me caluniar? Não vai buscar me ferir exatamente no ponto em que eu feri? Como assim? Dar a outra face é agir de acordo com a lei de Deus. E ele vai dizer mais sobre isso. Olha, ao que te bate em uma face, oferece também a outra. E ao que te é mais ou menos a mesma coisa em outra situação, ok? Vejamos. Ao que te houver tirado o manto, nem mesmo a túnica recuses. Como assim? Alguém me tira o manto, a túnica está embaixo. E eu já vou... é isso. E uma coisa interessante, não é? A quem pertence a túnica e o manto? É que nós não temos, não é? Nós temos ainda aquela ideia do meu, do minha, não temos? Meu, minha, meu, minha, meu, minha, meu, minha. Mas, na verdade, de quem é a túnica e o manto? Quem nos deu a túnica e o manto? Deus, não é? Deus. Quando nós... alguém tira, se alguém tira, não pediu, pediu? Alguém pede, você dá... Não é esse o contexto aqui. O contexto aqui dá uma ideia de quê? De um ato de violência na medida em que é tirado. É tirado algo que, se nós paramos para pensar, peraí, esse alguém me tirou algo que não é meu, Deus me deu em confiança, mas foi exatamente o mesmo Deus que permitiu que essa pessoa me tirasse o que ele mesmo me deu. Isso está, assim, a Deus dará? Não. É prova para mim, é prova para o outro, não é? Ele está ali. Uma situação foi criada, mas não foi criada só para mim. Foi criada também para o outro. Os dois, eu e o outro, somos ambos filhos de Deus. Estamos ambos em prova. Ele tirando e eu sendo tirado, mas é prova para um e para o outro.
Se ele tira, como eu lido com isso? Porque é sempre isso, não é? A prova, a grande questão das nossas provas, quaisquer que sejam, que nos cheguem, é como se a providência dissesse para nós: como vais lidar com isso? É isso que está te chegando. O que vais fazer? Como vais lidar com isso? E aí não esqueçamos, momento de prova, vamos procurar num cantinho, vai ter uma câmera. Sorria, você está sendo filmado. É o momento de prova, é o momento do testemunho, é o momento de usarmos aquilo que sabemos. É difícil, porque no momento de prova, no momento de dificuldade, no momento em que as tempestades chegam, é difícil, às vezes, nós concatenarmos tudo isso de forma clara. Vamos lembrar de novo, Jesus, não aqui, em outro momento, vigiai e orai para não cair em tentação. Se nós vigiarmos e orarmos nos momentos de dificuldade, mais facilmente nos virá à mente isso. Na vigilância, nós vamos, com a ajuda dos bons espíritos, porque quando oramos, eles vêm em nosso auxílio. E vão nos lembrar das lições que vão nos ajudar naquela exata tempestade. E naquele exato momento daquela exata tempestade. Acalma-te, não vai, não fala, não responde. Ou fala, responde com calma, atenção para o tom. Não há luta aqui. Não alimente a falsa ideia de que está havendo uma luta. Isso é interessante, não é? Jesus está ao nosso lado. Jesus é o príncipe da paz. Ele questionou o soldado que bateu nele, mas não se insurgiu contra nada que aconteceu com ele. Quando ele pergunta, é muito mais para ajudar o soldado, porque ele sabia que seria crucificado. É muito mais para ajudar o soldado. Olha, pensa lá, isto aí não é a melhor escolha que pode fazer. Então, vejamos. Ao que te houver tirado o manto, nem mesmo a túnica recuses. Ou seja, o manto é o que vem por cima. Ok, eu fico sem o manto, mas ainda tenho a túnica. Mas e se ele pede a túnica também? Nem mesmo a túnica recuses. Porque Deus está vendo. Na parábola do bom samaritano, um homem foi exatamente o quê? Assaltado. Assaltado. E foi deixado nu, muito machucado. Ele não foi só assaltado, ele foi agredido e assaltado. Gente, isso aconteceu há 2000 anos, não foi? Foi agora, não. 2000 anos. Ele foi agredido, assaltado e agredido. Foi deixado nu na estrada. De novo, houve um agressor e um agredido. Uma situação para os dois. Foi deixado ali. E aí? Jesus diz que 3 pessoas passaram. Um homem do templo, segundo, fariseu, sacerdote e, por fim, o samaritano. O samaritano, aquele que ninguém dava nada por ele. E foi esse que socorreu. Então, vejamos, não interessa quem é, porque todos nós somos filhos de Deus. Jesus não vai perguntar quem que pode ajudar. Vamos mobilizar o cristão. Vamos mobilizar o que crê em Deus. Aí ele não vai mobilizar um ateu? Existem ateus extremamente caridosos. E ateu também é filho de Deus. Então ele vai mobilizar todo o coração bom, que vai se predispor. Todo coração será convidado. Mas Deus sabe que de todos os convidados, quais ele sabe que vão aceitar os convites? Ele sabe. Ele ofereceu a oportunidade para o fariseu e o publicano. O fariseu e o sacerdote. Porque eram muito orgulhosos, não iam se envolver com aquilo ali. Mas aquilo foi prova para eles? Foi prova para eles. Depois eles iriam repassar aquilo mais à frente, porque não passaram na prova, não foram bem-sucedidos. Toda prova onde não somos bem-sucedidos nos virá para ser repetida. E assim aconteceria. Embora tudo isto seja uma parábola, mas é uma parábola que nela estão inseridas verdades. Então, nessa parábola havia ali um assalto, já que colocamos aqui esse exemplo, e Deus não ficou à parte do que aconteceu, porque continua, não é? As provas continuam vindo
Em sequência. Em sequência. Passaram os homens, o terceiro foi e socorreu. Muito bem. Como diria aquela historinha do Evangelho segundo o Espiritismo, em que a mãe leva a sua filha para fazer caridade, assim, vestida discretamente, por quê? Porque ela era rica, parava longe com a carruagem, para que não fosse, para que a sua posição social não ferisse as pessoas que ela ia ajudar. E ele fala de toda a ajuda que ela dava àquela família. E no final, o espírito diz: era espírita? Que importa? Termina assim: que importa? Ela fez o bem que lhe cabia fazer. Era espírita, era que fosse, era budista, era ateu, não interessa, ateia, não interessa, fez o que deveria fazer. Aqui a nossa Rita diz assim: Chico nos conta a história de um amigo que teve escritório roubado e quebrado, depois de abraçá-lo, disse que bom que você hoje pôde restituir e reparar o passado. Pois é, ainda tem também esta faceta, não é? São as provas, mas é aquilo que falamos, as provas não vêm aleatoriamente, não é? As provas não vêm aleatoriamente, com certeza. É isso aí, Rita querida.